receio a gente tem, né? Porque, lógico, a gente tá aqui, é uma ocupação que tem nada ganho. A gente sempre fala que temos que lutar por essa terra. O que é a luta? É a permanência deles na terra, né? Que só a luta muda a vida. Mas se caso isso venha a acontecer, espero que não, vai ser aquele mesmo massacre de 2012 que houve no Pinheirinho. É tudo que a gente não quer. Vai ser um massacre igual ou pior daquele do Pinheirinho. Pinheirinho é um manual, né? Um manual do que não se fazer, né? Querer resolver situações sociais complexas com o uso da força militar é a pior saída, né? Assim, a gente costuma dizer que foi um sucesso militar, mas foi um fracasso social. Criou um caos na cidade, gerou uma série de consequências que a gente está colhendo até hoje. A gente foi totalmente despejado, né? Nos momentos que, sem a gente esperar, e falaram que ia dar uma moradia digna para nós, algo que a gente podia ficar sossegado, que eles iam dar tudo de preferência para nos ajudar. Em primeiro lugar, eu acho que é interessante a gente situar esse tipo de ocupação que ocorre, que é um fenômeno que ocorre em todo o Brasil, nas cidades brasileiras, que na verdade é um sintoma de uma falta de política habitacional destinada à classe mais pobre. Hoje a gente tem um programa municipal chamado Casa Joseense, que insere essas pessoas dentro do mercado, só que essas pessoas elas são excluídas do mercado, elas não têm condições de adquirir um lote ou uma unidade habitacional dentro das condições de mercado. Então hoje no Brasil, e já de algum tempo, se implanta uma ideologia de casa própria, como se casa própria fosse sinônimo de moradia, de direito à moradia. Então essas ocupações elas são os sintomas das falhas dessa política, né? E essa ocupação especial, ela foi espontânea, né? Nós não detectamos, assim, a Defensoria não detectou nenhum tipo de organização maior dessas pessoas, muitas pessoas com necessidades reais de habitação, por não terem para onde ir, e elas foram... A liminar foi concedida para que elas desocupassem a área, houve um recurso dessa decisão, essa decisão ela foi mantida pelo Tribunal de Justiça, depois houve uma decisão de demolição, contra essa decisão de demolição nós entramos também com recurso e esse recurso foi dado provimento, um efeito suspensivo, para que se obstasse, se suspendesse a demolição até o julgamento dos recursos. Essa decisão foi comunicada de forma inequívoca no momento da desocupação para o oficial de justiça, para o comando da Polícia Militar e para os funcionários da Prefeitura que estavam no local. E os oficiais de justiça e a Polícia Militar acataram a ordem e não permitiram a demolição dos imóveis. E a Prefeitura ignorou essa ordem porque ela não tinha sido formalmente intimada pelo oficial de justiça do processo e ela fez a demolição por conta própria, sem o apoio da Justiça e sem o apoio da Polícia Militar. Então, no caso, saiu uma ordem liminar que ia congelar a área, que não poderia entrar mais ninguém, ia congelar a área. Aí eles foram lá para desocupar a gente, tiraram nossos móveis, nossas coisas. Aí conforme a gente saiu, no mesmo dia já começaram a demolir, já passaram a máquina e não foi dito para demolir nada, no caso eles iam congelar a área. Então eles já aboliram uma lei da prefeitura, entendeu? Eles já erraram. E a gente está aqui, a mercê deles aqui, ó. Então houve uma intenção deliberada e consciente de descumprir uma ordem que eles tinham conhecimento. Isso é crime, isso constitui má-fé processual, isso constitui deslealdade, né, uma forma de agir que não é compatível com o poder público, com pessoas investidas nos cargos públicos, e a gente está pedindo a apuração dessas infrações, a responsabilização da Prefeitura, e dos seus agentes, uma vez que se as pessoas se o recurso deles não tivesse sido provido, eles teriam tido a oportunidade de retirar lá os poucos pertences que eles tinham, de telhas, caixas d'água, né, materiais que eles poderiam reaproveitar em outro local ou ter algum aproveitamento econômico. E essas perdas alguém vai ter que responder por elas, e a gente está pedindo um ressarcimento dessas pessoas. Fora isso, eles foram levados, os moradores foram levados para um local muito distante, né, 20 quilômetros do local da onde eles estavam assentados. Isso fez com que as pessoas que já estavam em situação de vulnerabilidade, que não tinham condições de manter seus trabalhos, ocupações, trabalhos informais, tivessem sua situação piorada.
Por exemplo, as pessoas que iam a pé ou de bicicleta para o trabalho já não têm mais condições de fazer isso, de atravessar a cidade de um lado para o outro para poder manter seus trabalhos. Então, isso foi uma forma equivocada também de atendimento a essa população. Além disso, a gente vê que a Lei de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social, ele prevê uma série de garantias para o abrigamento de populações nesse tipo de situação. Preservação dos núcleos familiares, preservação dos vínculos laborais, do trabalho, de forma que você não agrave a situação dessas pessoas. Independente de a gente achar certo ou errado que elas tenham entrado em terras, né, isso não está em questão. Isso aí a justiça vai decidir quem tem razão. Mas essas pessoas não podem ser punidas, né, não existe essa punição por conta desse tipo de comportamento. Lá é um alojamento provisório, né? Nós recebemos uma determinação judicial, né, que haveria uma ação por parte da polícia, dos oficiais de justiça e convidando a prefeitura a participar dessa ação com oferecimento de apoio social. Foi o que nós fizemos. No dia desta ação, nós estávamos com os nossos abrigos, né? A Prefeitura Municipal tem 4 abrigos. Estávamos com os abrigos com a sua capacidade esgotada. Tá? No decorrer desses dias, o serviço de abrigamento das pessoas, de uma forma geral, nos abrigos municipais, envolve muita rotatividade. Então, diariamente, nós temos oferecido para as pessoas que estão alojadas de forma provisória nesse ginásio, vagas nos abrigos em melhores condições. Prioritariamente para as famílias que têm crianças, né? Inclusive, algumas dessas famílias já aceitaram e já foram para um abrigo protegido e essa até voltou já para a residência dela. Então, nós temos diariamente oferecido essas vagas em abrigos. Eles não têm aceitado, tá? É oferecido para todos por um nível de prioridade, mas como o primeiro não aceita, o segundo não aceita, a gente tem oferecido para todo mundo. Então, as pessoas que desejarem ir para um abrigo construído para esse fim, quer dizer, são casas, né, com camas, não só colchões. Nós temos oferecido as vagas nos abrigos, mas não tem sido aceito por parte dos alojados. Como diz o ditado, a corda estoura para o lado mais fraco, estourou para o mais fraco e para nós. Fazer o quê? É uma luta. E hoje nós estamos na luta. Nós temos hoje abrigos, abrigo masculino, né? Então é um abrigo que acolhe só homens, o abrigo de mulheres, que é um abrigo que recebe mulheres, LGBT, homossexuais, e temos o abrigo de famílias. Então o abrigo de famílias é próprio para acolher pessoas, mulheres com filhos, ele é organizado, tem educadores, tem as refeições, tem atividades, tem oficinas que contemplem a necessidade de uma família. Né, em relação ao não aceitar, eu não posso responder por eles, né, mas eles não têm aceitado. Talvez até por um comportamento do grupo, ficar junto, né, mas a gente tem oferecido sim o abrigamento para eles. A gente recebeu a denúncia de que existiam pessoas do abrigo tentando levar de forma não voluntária as pessoas para o abrigo. Foram 4 vans lá foram ao abrigo para tentar convencer as pessoas a irem para o abrigo lá. Foram no abrigo lá do Dom Pedro para levar as pessoas para lá, para o abrigo central, os homens, né, solteiros, os homens solteiros para lá. E, na verdade, eles não têm enquanto a definição é do grupo como um todo, é necessário que tenha uma solução para aquele conjunto de pessoas, né? E não existe nenhuma obrigatoriedade legal deles serem removidos para o abrigo municipal, que é uma situação também sem a menor condição de qualquer pessoa permanecer. Né? Aquele abrigo é um abrigo destinado a situações transitórias, normalmente pessoas em situação de rua ou migrantes que estão naquela condição. Óbvio que a gente tem oferecido todo o apoio social de toda a espécie, cadastramos todo mundo que não tinha cadastro no cadastro único para ter acesso a programas sociais. Boa parte deles tem acesso ao Bolsa Família, né? Alguns estavam recebendo Bolsa Família e nem tem critério para receber, tem de tudo. E simplesmente a gente está na mão deles. Porque tem que ter um levantamento, tem que ter um cuidado, uma terapia, uma psicóloga,
para conversar com a gente. O que eles estão fazendo é do bom e do melhor. Mas simplesmente a meta nossa é uma moradia, não tem como. A gente vê em alguns casos a lei ser cumprida de forma seletiva, porque falar a lei você não pode invadir, ocupar a área porque a propriedade é sagrada. Mas a própria Constituição Federal fala da função social da propriedade. Então você vê propriedades abandonadas sem nenhuma função social, visando somente ao lucro de poucas pessoas ou de poucos grupos, em detrimento de uma grande parcela da população que não tem acesso à terra, porque a terra é muito cara. Hoje as pessoas não compram porque não querem. Quem não gostaria de morar num bairro com toda a infraestrutura, né? Mas é para poucos isso hoje. Hoje a maior parte, e a ONU já fala isso, em 2008 já falava que 4 bilhões de pessoas no mundo viviam fora da lei. A situação nossa está assim, dormindo no chão gelado, entendeu? As criançadas tá tudo doente com virose, eu tô doente. Alimentação, a respeito de alimentação, tá tudo tranquilo, mas a respeito de transporte para levar para o hospital, demora de 30 a 40 minutos. Hoje a gente recebeu denúncia de que a alimentação não está correta, está misturado com material de limpeza, a higienização não está sendo feita correta, né? Então, assim, eles estão denunciando isso hoje para a associação. Acabei de conversar com eles e eles estão bastante preocupados com essa situação, né? A gente pediu para a vigilância estar indo, né? Eles comunicaram, a vigilância já esteve lá, constatou as irregularidades e a gente vai ver o que pode ser feito daqui para frente. Hoje eu já recebi notícias de que estão com problemas de virose lá, então tem várias pessoas adoentadas no local, porque ou você dá ventilação ou você, quando fecharam a ventilação, propiciou uma proliferação de um vírus, então tem muita gente lá com sintomas de uma virose, né? Eu não tenho maiores detalhes. Mas as condições são totalmente contrárias ao que a legislação prevê. Na verdade, não existe privacidade, não existe espaço para que as pessoas guardem seus locais, os banheiros não são adaptados para esse tipo de situação, existe um único vaso sanitário, o banho a pessoa não tem privacidade, tem que expor seu corpo para as pessoas que estão dentro do banheiro, então são condições que não são adequadas para esse tipo de atendimento e de forma desnecessária, porque havia um planejamento de retirada dessas pessoas para cumprimento da ordem judicial e isso deveria ter sido pensado antes. As crianças de ontem para hoje amanheceram com virose, né? Os adultos já começaram na madrugada de hoje com virose também. A associação está indo para lá agora para saber o que está acontecendo, para, né, tomar pé. A gente já tem alguns vídeos, né, que eles mesmos estão denunciando o que está acontecendo. Né, a falta de higiene, a falta de limpeza, a falta de organização, as marmitas no chão, o isopor no chão que transporta essas marmitas, né? Então, assim, a gente está indo para lá para poder apurar com mais precisão o que está acontecendo lá hoje. A gente se alimenta por aqui mesmo, senta aí no banco, do lado do lixo. O chão tá limpo, como vocês veem, é onde que a gente dorme, olha aí para vocês verem o jeito que estão. Vem andando aqui para vocês verem. Aqui, se a gente não pegar para varrer, ninguém varre. E aqui é onde que a gente está dormindo, ó. Isso aqui é o improviso que a gente fez, com colchão. Porque, na verdade, eles deram um colchão para cada, entendeu? Aí tinha uma amiga nossa que estava com um bebezinho de 21 dias, que eles retiraram eles daqui. Aí eles tinham fornecido essa barraca, daí tem um amigo nosso que tem uma bebezinha também, a gente foi e passou uma barraca para ele. Nós fizemos uma contratação com um restaurante, né, num processo de compra público, então que obedece todas as certificações de vigilância sanitária, de alvará de funcionamento, de licença do bombeiro. Qualquer compra pública se dá sobre essa proteção, né? Então a alimentação que tem sido fornecida, né, para este alojamento é a mesma que é oferecida nos nossos outros abrigos ou outros equipamentos da prefeitura, em outras secretarias onde a alimentação eventualmente é solicitada para alguma coisa, né? Houve um episódio, acho que vocês tiveram até lá presentes também, né, de uma possível intoxicação alimentar. Nós fizemos todo o processo legítimo que se faz nessas situações, é acionado, as pessoas foram levadas, né, para um pronto atendimento e a partir disso há uma notificação compulsória, né, e é feita uma investigação da vigilância epidemiológica, isto é, faz a entrevista com todas as pessoas, analisa nas últimas 24 horas todas as refeições, a refeição veio de um restaurante,
a vigilância vai a esse restaurante, todo restaurante certificado, ele é obrigado a guardar por um determinado número de dias a amostra de todos os alimentos. Esse circuito foi todo feito e foi tudo dado ok. O que aconteceu é que uma liderança da comunidade, na noite anterior, foi oferecer, e ofereceu, as pessoas aceitaram, né? Um lanche, um cachorro-quente na noite, né? Que a gente não consegue investigar a procedência, não foi oferecido pela prefeitura, né? Então é alguém que fez, não sabe dizer de onde veio, quem fez. Então o resultado dessa investigação da vigilância epidemiológica é a alimentação que havia sido fornecida, não havia nenhum problema, ela estava toda certificada. Mas obviamente, como lá é um alojamento e não, as pessoas não são proibidas, elas podem comer outras coisas em outros lugares. Mas a alimentação é de boa qualidade, né? Nós temos os educadores sociais lá que se alimentam também dessa mesma marmita, né? O dia que eu estou lá, se for na hora do almoço, né, eu vou comer essa comida como eu como quando vou passar o dia nos abrigos, lá para conversar com os abrigados. Via de regra, eu como junto com eles. Provavelmente alguém de forma particular, né, recolheu aí restos de comidas dessas marmitas e ia levar para sua casa. Isso não é raro acontecer em nenhum lugar, né? Em buffets isso acontece, a gente acaba vendo muito, né? Então a comida chega e é servida imediatamente, não há acondicionamento de alimento nenhum. Não há nada que seja guardado no dia para o outro. Não há a menor possibilidade disso que você viu ser algo que iria ser oferecido para os alojados. Não tem mesa. A gente senta no chão, a gente senta no colchão. Correndo atrás daquilo, correndo dali. Vai fazer 3 anos que eu estou desempregado. Tenho vários cursos, várias profissões, mas nada tá chegando, né? Aí simplesmente eu tive que tomar uma solução. Não vou morar na rua. Eu nasci aqui, vivi aqui, minha família é daqui, mas só que eu não moro com meu padrasto, com a minha mãe. E simplesmente eu decidi. E a única solução foi essa. É o que eu tomei. As 26 famílias que estão no abrigo hoje, que permanecem sem lugar para ir, elas têm um perfil de não ter geração de renda. A gente teve, nos últimos anos, a gente teve corte de todos os programas assistenciais, o programa de incentivo à qualificação, agora que está sendo retomado com o programa Pro Trabalho, né? Então a situação agravou muito a situação dessas famílias que não tinham de onde tirar renda, né? De onde ter um autossustento. Então o que a gente vê é um perfil, uma boa parte são jovens, a gente tem também idosos, a gente tem um número razoável de crianças também, adolescentes, mas são pessoas que são caracterizadas por não ter potencial de geração de renda. Não tem como arcar com aluguel, não tem como arcar com prestação de casa própria, muito menos. E elas têm que morar, elas têm que tomar banho todo dia, elas têm que ir para o trabalho, né? E isso que é um dilema que para a gente que tem um local onde dormir, parece uma coisa banal, você pensar onde você vai se alimentar, onde você vai dormir essa noite é uma coisa muito grave, a existência dela. O que a gente não quer é que as famílias tenham posse, mas que tenham o direito de morar.
comunidade e aqui tudo a gente se ajuda. Toda a comunidade a gente se junta e faz.